Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai analisar o Bayer Leverkusen da Alemanha, né? Quantas finalizações o Bayer Leverkusen faz em casa e fora de casa. Bom, o Leverkusen é segundo colocado na liga, né? Na Bundesliga 1 aí, atrás apenas do Bayern de Munique. Na Champions League está em oitavo colocado, né? O Leverkusen. Mas o que a gente vai analisar hoje aqui é a Bundesliga, é o campeonato, certo? Bom, se a gente for olhar a média, geralmente o Bayer Leverkusen fazem entre 12 a 15 finalizações quando joga em casa. Lembrando que o Leverkusen é um pouco parecido com o Real Madrid, né, na questão da pressão, né, inicial ali. Geralmente a pressão do Leverkusen é mais ali entre os 20 minutos até o final do primeiro tempo, né? Evidentemente, dependendo do que acontecer no primeiro tempo, o segundo tempo já é um pouco mais frenético, né? Ele deixa o time, o adversário jogar mais um pouco. Porém, eles costumam mais segurar a posse de bola para manter para poder controlar o adversário, certo? Bom, se a gente for analisar aqui o jogo, o primeiro tempo, geralmente ele faz em torno de 7 a 8 finalizações, né? No primeiro tempo. Já no segundo tempo, já um pouco mais frio, se evidentemente, como eu mencionei anteriormente, se ele já decidiu o jogo no primeiro tempo, ele costuma só controlar a bola, né? Só cadenciar e segurar o resultado, beleza? Bom, como ele se comporta jogando fora de casa, né? Quando é visitante. Eu separei esse jogo do Dortmund com o Leverkusen. Como já era esperado, né? Um jogo de bastante gols, um jogo de lá e cá. Mas a gente tem que se atentar aqui no que é o principal, né? O favorito, que seria o Leverkusen. Como ele se comporta fora de casa. Se a gente for colocar em base de dados de finalização, como todos já sabem, por mais que a gente tenha um time superior a outro, o mando de campo sempre é importante para quem está jogando em casa. Isso não é diferente para nenhum dos times. Beleza, que pode acontecer ali um time de zona de rebaixamento, um time que não está tão bem das pernas, o favorito ele começar a dominar, né? Mas não muda muito quando o favorito está fora de casa. Nós temos que levar em consideração dois pontos. Dependendo do time com quem ele está jogando, tem que ver a necessidade que aquele time fora de casa ele está jogando, qual é a base daquele jogo, qual o peso daquele jogo. Então isso também interfere um pouco na questão de finalização. Mas como o nosso foco aqui é sempre no principal, no favorito, a média do Leverkusen geralmente fora de casa são 9 finalizações no máximo, né? Entre 7 a 9 finalizações ali. Bom, se você quiser não trabalhar jogos específicos ou favorito fora de casa, beleza, você só pode trabalhar dentro de casa, que é uma garantia maior, né? Vamos dizer assim. Apesar que em jogo não tem tantas garantias. Mas assim, o que se repete, o que o ciclo se repete, geralmente o time em casa tende a ter mais pressão, mais controle. Então isso é interessante para quem quer ganhar dinheiro realmente, quer ter uma quantidade de assertividade maior, é sempre focar no favorito jogando em casa. Se for fora de casa, você pode mesclar ali com a quantidade de finalizações, tanto do favorito quanto do time da casa, né? Você pode mesclar esses dois, fazer uma odd ali de 1.40 a 1.50. Se caso, evidentemente, você analisar e ver que é um jogo que tem bastante gols e implementar um golzinho, beleza. Mas não faz isso sempre. A ideia desse canal é sempre colocar finalização como base principal. Então, como eu tenho trabalhado mais finalização, eu quero focar bastante nisso, quanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Leverkusen não é um time para você trabalhar em finalização primeiro tempo e nem segundo tempo, porque ele alterna muito, ele pode abrir o placar muito rápido e simplesmente não ter tanta finalização. Então a ideia do Leverkusen é você colocar finalização aos 90 minutos, beleza? Então é isso, essa foi a análise de hoje. O time da Bundesliga, geralmente a grande maioria dos times de ponta são times que tem bastante chute a gol, né? Isso também critérios para o time mais fraco, né? É muito lá e cá, é um jogo muito mais aberto, muito mais frenético, tá certo? Como todos já sabem que geralmente a Bundesliga tende a ser assim, beleza?